Você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem transformar completamente suas vidas, enquanto outras passam anos presas nos mesmos problemas? Não é questão de inteligência, nem de sorte. A diferença está em algo simples, mas extremamente poderoso: alavancagem emocional. O que faz um homem largar um vício de décadas de um dia para o outro? Ou uma mulher sair de um relacionamento tóxico e nunca mais olhar para trás? Existe um ponto de virada, um momento em que o eu deveria mudar vira eu preciso mudar agora. E quando isso acontece, tudo muda. Tony Robbins chama isso de mudança com alavancagem. E hoje você vai entender como usar essa fórmula para destravar sua vida, sair da estagnação e conquistar aquilo que você sempre quis. Então já se inscreve aqui no canal, porque esse pode ser o vídeo que vira a chave para você. Muita gente acredita que para mudar de vida é preciso força de vontade, disciplina de ferro ou alguma habilidade especial. Mas a verdade é que nenhuma dessas coisas funciona de forma consistente se você não entende uma coisa básica: o que realmente te move. Tony Robbins ensina que a verdadeira transformação pessoal começa quando você encontra motivos fortes o suficiente para mudar. Não é sobre capacidade, é sobre motivação. E a motivação mais poderosa que existe vem daquilo que ele chama de alavancagem emocional. Alavancagem é quando a dor de continuar como você está se torna maior do que o medo ou o desconforto de mudar. Já percebeu como a gente só toma decisões drásticas quando a situação fica insustentável? Um cara que está acima do peso há anos e só resolve mudar depois de um susto no hospital. Ou alguém que só termina um relacionamento ruim quando a dor de continuar se torna insuportável. Não é porque essas pessoas aprenderam algo novo ou acordaram motivadas. É porque a dor bateu mais forte. E é essa dor que cria a alavancagem necessária para uma mudança real acontecer. Agora, imagine se você não precisasse esperar chegar nesse ponto extremo. Imagine se você pudesse criar essa urgência emocional de forma consciente, agora. Isso é possível. E é exatamente o que a fórmula de Tony propõe. O primeiro passo é sair da zona do eu deveria. Eu deveria me exercitar. Eu deveria estudar mais. Eu deveria economizar dinheiro. Enquanto algo é apenas um deveria, ele não tem força suficiente para gerar ação. Ele é fraco, razoável, dispensável. Mas quando você transforma esse deveria em um eu devo, ou melhor, em um isso é uma necessidade absoluta, o jogo muda. Seu cérebro entende que aquilo não é mais opcional. É questão de identidade, de sobrevivência. E quando algo se torna parte da sua identidade, você começa a agir de forma alinhada com essa nova versão de si mesmo. O problema é que a maioria das pessoas vive tentando mudar apenas pelo esforço, sem trabalhar a base emocional da transformação. Elas dizem: segunda eu começo. Agora vai. Mas como não existe alavancagem, não existe ação contínua. O motivo não é forte o suficiente. A urgência não foi criada. E aí o ciclo recomeça. Entende como isso é profundo? Mudança não é sobre tentar mais, é sobre sentir mais. Sentir a dor real do que vai acontecer se você continuar nesse caminho. E ao mesmo tempo, sentir o prazer poderoso daquilo que você pode conquistar se mudar agora. Essa combinação, dor associada ao velho comportamento, prazer associado ao novo, é o combustível mais forte que existe para a transformação pessoal. A chave é usar isso de forma intencional. Quer um exemplo simples? Lembra de algum alimento que você adorava na infância, mas que te fez mal uma vez, e depois você nunca mais conseguiu comer? Aquela sensação ruim ficou gravada, certo? Seu cérebro associou dor àquilo. E bastou uma experiência forte para mudar tudo. O mesmo vale para hábitos, relacionamentos, decisões. É tudo sobre associação. É tudo sobre o que você sente quando pensa naquele comportamento. Por isso, o primeiro exercício que você pode fazer é: pare agora e pense em algo que você vem adiando. Agora imagine com todos os detalhes a dor que isso vai causar se continuar assim pelos próximos anos. Sinta essa dor. Depois, imagine como seria a sua vida se você mudasse agora. Como você se sentiria?
O que conquistaria? Quem estaria ao seu lado? Essa é a fórmula. E ela funciona. A maioria das pessoas não percebe, mas todas as decisões que tomamos, ou deixamos de tomar, são baseadas em um simples cálculo emocional. Dor versus prazer. É isso que dirige nosso comportamento todos os dias. Pode parecer simplista, mas pare para pensar. Por que você levanta cedo para trabalhar? Porque a dor de perder o emprego, de não pagar as contas, é maior do que o desconforto de sair da cama cedo. Por que alguém come uma pizza inteira sozinho à noite? Porque o prazer imediato da comida é maior do que a dor futura do arrependimento. Nossa mente está sempre tentando evitar a dor e buscar o prazer. Só que, muitas vezes, ela faz isso de forma inconsciente, baseada em associações antigas que nem fazem mais sentido. Tony Robbins ensina que, se quisermos mudar de verdade, precisamos assumir o controle dessas associações. E a boa notícia é que isso pode acontecer num instante. Uma única experiência intensa emocionalmente carregada pode reprogramar anos de condicionamento mental. Já aconteceu com você de, após uma discussão forte, você tomar uma decisão definitiva? Tipo, nunca mais vou passar por isso. A dor foi tão grande que criou uma nova referência emocional. Essa é a força da alavancagem. O cérebro funciona com base em repetição, sim, mas também com base em intensidade emocional. E é aí que muita gente se engana. Elas acham que precisam repetir um novo hábito por meses até ele pegar, mas ignoram que uma única experiência pode mudar tudo, se ela for emocionalmente poderosa o suficiente. Quer outro exemplo? Pensa em alguém que bebe socialmente há anos, até que um dia comete um erro grave por causa do álcool. Um acidente, uma briga, uma vergonha pública. Aquilo marca. A dor emocional daquele episódio é tão grande que a pessoa nunca mais encosta num copo. Não é força de vontade. É alavancagem. O cérebro associou tanta dor àquela substância que ele rejeita automaticamente. A mudança foi imediata. E sim, isso pode ser criado de forma consciente. É isso que poucas pessoas sabem. Você pode criar esse momento decisivo antes que a vida te force a isso. Pode projetar o impacto negativo de continuar onde está e o impacto positivo de agir agora. O segredo está em intensificar essas emoções. Visualizar. Sentir de verdade. Não é um exercício mental raso. É algo profundo. É você se colocar no futuro, se ver vivendo as consequências da sua procrastinação, do seu vício, da sua acomodação. E sentir a dor disso. Ao mesmo tempo, é imaginar como seria viver com disciplina, foco, energia. Como seria ter orgulho de si mesmo, receber reconhecimento, ter liberdade. A mente aprende por contraste. Se você mostrar com clareza que o prazer da mudança é maior que o prazer de manter o hábito antigo, a transformação acontece. Não por esforço, mas por uma decisão emocional. Por isso, quando a gente fala de mudança instantânea, não é mágica, é neurologia. A mesma regra vale para tudo: saúde, finanças, carreira, relacionamentos. Tudo começa com a associação que você faz entre dor e prazer. A pergunta que você precisa se fazer é: o que eu estou associando ao comportamento que quero mudar? E o que eu estou associando ao novo comportamento que quero criar? Enquanto essas associações forem fracas, a motivação será fraca. Mas quando você inverter isso de forma intensa, é como trocar a trilha sonora da sua mente. De uma hora para outra, você para de se sabotar e começa a agir com clareza. E isso, meu amigo, muda tudo. Você já se perguntou por que certos comportamentos negativos continuam se repetindo, mesmo quando a pessoa sabe que está se destruindo? Por que alguém permanece num relacionamento tóxico? Por que volta a fumar depois de parar? Por que mente, sabota seus planos, procrastina? A resposta está em algo muito mais profundo do que o hábito em si: a satisfação de uma necessidade emocional. Tony Robbins ensina que todos os nossos comportamentos, até os mais destrutivos, estão tentando atender a uma ou mais das 6 necessidades humanas básicas: certeza, variedade, significância,
conexão, crescimento e contribuição. E enquanto uma dessas necessidades estiver sendo atendida, mesmo que de forma distorcida, o comportamento se mantém. Vamos pegar um exemplo simples. Alguém que vive explodindo de raiva. À primeira vista, parece só descontrole, mas na verdade, isso pode estar entregando algo importante para essa pessoa: significância. Quando ela grita, os outros se calam. Quando ela impõe sua vontade, sente que está no controle. O comportamento é negativo, mas está oferecendo a sensação de poder. Outro exemplo: alguém que bebe com frequência pode estar buscando certeza. Sei que o álcool me relaxa. Ou pode ser variedade. Preciso me desligar da rotina chata. Pode até ser conexão. É quando me sinto parte do grupo. Quando você entende isso, para de enxergar o comportamento apenas como algo errado e começa a ver o que ele está realmente oferecendo. É como se o vício, o padrão, fosse um atalho emocional. Não resolve o problema real, mas entrega uma sensação temporária que acalma. E é por isso que mudar só com força de vontade raramente funciona. Porque enquanto a necessidade estiver ali, ela vai dar um jeito de ser atendida. A chave da transformação, então, é encontrar novas formas, saudáveis, de atender a mesma necessidade. Se alguém encontra significância não mais gritando, mas ajudando os outros, ela substitui o comportamento destrutivo por um que constrói. Se alguém consegue variedade e estímulo praticando esportes ou criando projetos, o antigo padrão perde força. A mudança real não vem de cortar o hábito, mas de substituir o que ele entrega. E essa substituição só acontece quando você identifica qual necessidade está em jogo. É por isso que muitos fracassam em suas tentativas de mudar. Estão tentando matar o sintoma, mas ignoram a causa. E mais, a mente não aceita perda sem substituição. Se você simplesmente tira um comportamento, mas não coloca outro no lugar que supra a mesma necessidade, o vazio emocional será tão incômodo que você acaba voltando ao padrão antigo. Parece complicado, mas não é. É só questão de clareza. Pergunte-se: esse hábito que eu tenho, o que ele realmente me entrega? O que eu sinto quando o pratico? Qual dessas necessidades está sendo atendida? Quando você descobre isso, começa a ter poder sobre o seu comportamento. Porque agora, você não está mais lutando contra o hábito. Está negociando com a necessidade. E quando você encontra formas mais inteligentes, mais alinhadas com quem você quer ser, para satisfazer essa necessidade, a mudança acontece sem sofrimento. Não porque você se forçou, mas porque você deixou de precisar daquilo. E isso, meu amigo, é liberdade. É quando o padrão perde o sentido. É quando você para de lutar contra si mesmo e começa a se movimentar com consistência, com energia, com clareza. Porque agora não tem mais conflito interno. Você supriu o que precisava do jeito certo. E é aí que a transformação deixa de ser um esforço e vira um estilo de vida. Existe uma frase do Tony Robbins que parece simples, mas que carrega um peso absurdo. Não são os eventos que controlam a sua vida, mas o significado que você dá a eles. Essa afirmação é uma virada de chave. A maioria das pessoas acredita que suas emoções vêm dos fatos. Perdi o emprego, por isso estou mal. Ela terminou comigo, por isso estou arrasado. Ele me traiu, por isso estou com raiva. Mas a verdade é que o mesmo evento pode gerar respostas completamente diferentes em pessoas diferentes. E até na mesma pessoa em momentos diferentes. Isso prova que o que nos afeta não é o que acontece, mas como interpretamos o que acontece. O significado é o filtro, é a lente, e é por isso que mudar o significado muda a vida. Imagine dois homens que perderam o emprego no mesmo dia. Um deles pensa: sou um fracassado, nada dá certo para mim. Ele entra em depressão. O outro pensa: isso é o empurrão que eu precisava para finalmente abrir meu próprio negócio. Ele começa a agir. O evento foi o mesmo, mas o significado foi completamente diferente. E isso fez toda a diferença no destino dos dois. Esse princípio vale para tudo.
Um término pode ser o fim do mundo ou o começo de um novo ciclo. Um fracasso pode ser prova de que você não é capaz, ou um degrau para sua evolução. E o mais poderoso disso tudo, você escolhe o significado, mesmo que não tenha escolhido o evento. Essa consciência devolve o controle para você. E quando você começa a reinterpretar os acontecimentos da sua vida sob uma nova luz, começa a se libertar de muitos pesos que carrega. Talvez aquela rejeição não foi porque você era insuficiente, mas porque você precisava aprender a se valorizar. Talvez aquele erro não foi o fim, mas o ponto de partida para sua maturidade. Muita gente vive aprisionada em histórias antigas porque deram a elas significados destrutivos. E o mais louco, muitas vezes, esses significados foram criados quando éramos crianças, adolescentes, e nunca foram questionados depois. Como se estivéssemos vivendo hoje a partir da lógica emocional de um garoto de 10 anos. Mas quando você olha para esses momentos com outra perspectiva, com outra maturidade, algo muda. Aquela dor antiga pode se transformar em força. Aquela humilhação pode se transformar em compaixão. Aquela perda pode se transformar em gratidão. Porque o evento já passou. O que permanece é o significado que você escolheu manter. E esse significado pode ser trocado agora. É claro que isso exige presença. Exige parar e observar. Mas vale cada segundo. Porque cada vez que você muda um significado, você muda uma emoção. E quando você muda as suas emoções, muda seus comportamentos, muda seus resultados. Isso é muito mais profundo do que simplesmente pensar positivo. Não é ignorar o que aconteceu. É ressignificar. É dar um novo sentido, um que te fortaleça, em vez de te prender. E o mais poderoso disso tudo, quando você começa a fazer isso com consciência, com frequência, você se transforma. Você não é mais vítima da sua história. Você vira autor dela. Começa a reescrever os capítulos, a decidir como vai interpretar as falas, os erros, os fracassos. E quando essa mudança acontece de verdade, ninguém pode te parar. Você já percebeu como o ser humano é mestre em inventar desculpas sofisticadas para continuar na zona de conforto? A gente racionaliza tudo, justifica, ameniza. É uma forma de proteger o ego. E isso acontece principalmente quando estamos diante de uma decisão que exige desconforto, esforço ou mudança real. Tony Robbins chama isso de escape da alavancagem. É quando a pessoa está prestes a acessar a dor necessária para mudar, mas desvia. Ela sente o incômodo, mas em vez de usar isso como impulso para transformação, ela corre para justificativas. E algumas são tão convincentes que parecem verdades absolutas. Meu avô fumou até os 90 anos e nunca teve nada. Não adianta tentar, comigo nunca funciona. Agora não é um bom momento. Mais pra frente eu resolvo isso. Esses pensamentos não são só desculpas. Eles são muros, muros que impedem a dor de entrar. Porque a dor, quando entra com força, tem o poder de transformar. Mas também assusta. E o cérebro prefere o desconforto conhecido ao medo do desconhecido. É como se a pessoa dissesse, inconscientemente: prefiro continuar sofrendo do jeito que conheço do que arriscar uma dor nova. E isso é trágico, porque é exatamente esse ponto de dor que contém o poder da virada. Quando você racionaliza demais, você anestesia o que deveria estar te movendo. E o resultado é simples: nada muda. Você gira em círculos, começa e para. Fica frustrado, perde confiança e reforça a crença de que não é para mim. É um ciclo. Um ciclo que só se quebra com coragem emocional. Coragem para olhar para a dor, encarar as consequências de continuar do mesmo jeito e não fugir mais. Coragem para parar de contar historinhas para si mesmo. É duro ouvir isso, mas às vezes você não precisa de mais informação, mais vídeos motivacionais, mais técnicas. Você só precisa parar de mentir para si mesmo. Ser radicalmente honesto. Assumir: se eu continuar assim, o que vai acontecer comigo daqui a 1, 5, 10 anos? Essa pergunta, quando respondida com sinceridade,
dói. Mas essa dor é sagrada. Ela é o combustível que falta para sair da estagnação. E sabe o que acontece quando você para de fugir dela? Quando você encara essa dor e diz basta, você acessa um nível de clareza que muda tudo. Porque não tem mais justificativa que se sustente. Você percebe que estava gastando energia para se manter preso. E agora, com essa energia livre, você pode direcionar para a ação, para o que realmente importa. E aqui entra outro ponto essencial. Mudar não é se transformar em outra pessoa. É simplesmente parar de fugir de quem você já é, de quem você pode ser. É como se todo o seu potencial estivesse ali, trancado atrás de uma porta, e a chave fosse a dor que você evita. Parar de racionalizar é girar essa chave, é aceitar o desconforto como parte do processo, porque só quem encara a dor de frente é capaz de usá-la como alavanca. E isso, no fim das contas, é o que diferencia quem muda de verdade de quem passa a vida inteira tentando. Um encara, o outro explica. Um decide, o outro adia. E a vida não espera. Existe um mito muito comum de que mudança leva tempo, que a transformação pessoal é um processo lento, gradual, que exige anos de tentativa e erro. Mas a realidade é outra. A mudança acontece num instante. Ela pode levar tempo para ser preparada internamente, mas o momento da virada acontece em segundos. É aquele ponto exato onde você diz: chega, nunca mais. E o que causa esse ponto de ruptura é o acúmulo de dor. Não só do presente, mas do passado e do futuro também. Tony Robbins explica que quando você conecta esses três tempos, a dor do que você já viveu, a dor do que está vivendo agora e a dor do que ainda vai viver se continuar no mesmo caminho, algo explode dentro de você. E essa explosão emocional é o que gera a decisão verdadeira. Não é uma decisão lógica, racional. É uma decisão visceral. Você não apenas entende que precisa mudar. Você sente isso no corpo. É como uma repulsa automática, um rompimento interno, que a partir desse momento o comportamento antigo perde o controle sobre você. Parece exagero? Então pensa em alguém que passa a vida toda tentando parar de fumar e um dia vê o filho tossindo por causa da fumaça. O impacto emocional daquela cena é tão forte que ali mesmo a pessoa decide parar. E para, sem recaída, sem esforço, porque algo maior foi tocado. A dor ultrapassou o limite. A mudança aconteceu num segundo. E isso vale para qualquer área. Quando você realmente sente a consequência da sua procrastinação, da sua autossabotagem, dos seus vícios, quando você enxerga, de verdade, a destruição que está causando na sua própria vida, a transformação se torna inevitável. E é exatamente esse ponto que você precisa alcançar. E pode alcançar, se estiver disposto a sentir o que vem evitando. Então, se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, e se de alguma forma te provocou a refletir sobre suas escolhas, aproveita agora para curtir esse vídeo. Esse simples clique mostra que esse tipo de conversa precisa continuar aparecendo para você e ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. Voltando, o mais fascinante da mudança instantânea é que ela não exige condições ideais. Não depende da segunda-feira perfeita, nem do alinhamento dos planetas. Ela só precisa de uma decisão profunda, uma decisão tomada com intensidade emocional, não apenas com palavras. Porque muita gente diz, agora vai, com a boca, mas por dentro, ainda está tentando negociar com a dor, ainda está tentando adiar. Mas quando você decide de verdade, a decisão já traz consigo a ação. Não tem dúvida, não tem mais discussão interna. Você já sabe o que precisa fazer e simplesmente faz. Porque a dor de não fazer se tornou insuportável. É aí que a mágica acontece. E é nesse ponto que você descobre que a mudança sempre esteve ao seu alcance. Você só estava olhando para o lado errado. Estava tentando pensar a mudança, quando o que precisava era sentir. Agora você sabe o caminho.
Carlos tinha 38 anos e uma vida que, por fora, parecia razoável. Um bom emprego, um carro financiado, um relacionamento estável. Mas por dentro, ele sentia que estava afundando. Todos os dias acordava com uma sensação estranha no peito, como se tivesse esquecido de viver. O tempo passava e ele sentia que não evoluía. Seus sonhos estavam engavetados, sua energia drenada. Mas ele seguia, como muitos, no piloto automático. Até que, numa tarde comum de terça-feira, tudo mudou. Ele estava no carro, preso no trânsito, ouvindo uma playlist aleatória no rádio, quando recebeu uma mensagem da escola. O filho mais novo havia brigado com um colega. Nada grave, mas o motivo da briga foi o que o paralisou. O menino disse que estava com raiva porque o pai sempre promete coisas e nunca cumpre. Carlos sentiu um soco no estômago. Naquele momento, toda a verdade que ele evitava encarar veio à tona. As promessas vazias. Depois a gente faz isso, filho. Os aniversários em que chegava tarde. Os dias em que dizia que estava cansado demais para brincar. Ele não era um homem ruim. Apenas havia se acostumado a sobreviver, a justificar, a racionalizar. Mas naquele instante algo mudou. Não foi gradual, não foi pensado. Foi uma decisão emocional, profunda, inegociável. Ele estacionou o carro, desligou o som e ficou ali, em silêncio. Pela primeira vez em anos, permitiu-se sentir a dor do homem que ele estava se tornando. E não gostou do que viu. Visualizou o futuro. Um filho distante, sem admiração. Uma esposa fria, sem conexão. Uma vida cinza, sem propósito. Aquilo foi insuportável. E foi exatamente essa dor que acionou a alavancagem. A partir dali, Carlos mudou. Não no estilo novo ano, nova meta, mas na raiz. Ele começou a levantar 1 hora mais cedo para cuidar do corpo, algo que sempre dizia que não tinha tempo. Começou a planejar a semana com o filho, criando momentos simples, mas reais. Teve conversas difíceis com a esposa e buscou reconectar o casamento. Mudou até a forma como olhava para o trabalho. Não largou tudo, mas passou a enxergar o que aquilo estava financiando. A vida que ele queria construir, não apenas suportar. E sabe o mais interessante? O mundo dele não mudou primeiro. Ele mudou primeiro. E o mundo foi reagindo à nova versão que ele escolheu ser. Carlos não era melhor do que ninguém, mas ele teve coragem de encarar a verdade, de sentir a dor, de parar de fugir. E isso fez toda a diferença. Essa história pode parecer distante para você, ou pode parecer a sua, mas a lição é clara. A transformação começa no momento em que você para de fingir que tá tudo bem. A mudança começa quando você cansa, de verdade, de contar a mesma história para justificar o mesmo resultado. O Carlos poderia ter seguido o caminho de sempre. Poderia ter lido a mensagem, sentido culpa por 5 minutos e continuado igual. Mas ele fez uma escolha. E essa escolha está disponível para qualquer pessoa que esteja disposta a encarar o que dói e transformar isso no maior combustível da vida. Você já teve o seu momento mensagem da escola? Aquele instante que te sacudiu, mesmo que ninguém mais tenha percebido? Talvez ele esteja acontecendo agora. E o que você vai fazer com isso? Define tudo. A grande virada do Carlos não foi uma técnica milagrosa, nem um coach caro. Foi a decisão de quebrar as crenças que ele carregava há anos. Crenças que pareciam verdades absolutas, mas que no fundo eram apenas histórias mal contadas. Do tipo, não dá mais tempo pra mim. Já tô velho pra mudar. Homem tem que aguentar tudo calado. Quantas vezes você já repetiu alguma dessas frases sem nem perceber? A verdade é que a maioria das pessoas vive aprisionada em generalizações, como se a vida já estivesse escrita e restasse apenas sobreviver. Só que isso é uma mentira. E quanto mais cedo você perceber isso, mais rápido sua vida começa a virar. Tony Robbins fala muito sobre isso. Nossas crenças moldam a realidade. Se você acredita que não consegue, você nem tenta. Se você acredita que vai fracassar, sabota antes mesmo de começar.
Se acredita que não é para você, fecha as portas antes de bater nelas. E isso acontece de forma automática, silenciosa. É como dirigir com o freio de mão puxado. Você faz força, mas não sai do lugar. A mudança começa quando você começa a questionar essas verdades internas. Quando começa a perguntar: de onde vem essa ideia? Será que isso é mesmo verdade? Ou só uma história que me contaram e eu acreditei? Carlos fez isso. E cada crença quebrada era como um tijolo a menos no muro que ele mesmo construiu. Um muro que o impedia de enxergar o potencial que sempre esteve ali. E a partir do momento em que ele decidiu reescrever essas histórias, tudo mudou. Talvez você esteja nesse ponto agora. Talvez você sinta que já tentou de tudo, que se conhece demais para acreditar em mudança. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa. Você não é o mesmo de ontem. Suas células mudam. Seus pensamentos mudam. Sua realidade muda a partir da sua decisão. O que você acredita hoje pode ser o que está impedindo você de chegar onde quer. Então, por que não questionar? Por que não testar uma nova rota? Você já viu que a chave da mudança está em como você sente, interpreta e age. Agora, é só aplicar. E se esse vídeo está te ajudando a clarear isso, comenta aqui embaixo, Fórmula Fácil. Escreve isso para reforçar o que você está internalizando agora. Não é só um comentário, é um compromisso. Um gesto pequeno que diz: eu entendi o que me bloqueava, e agora tô pronto para virar esse jogo. Escreve aí, nem que seja só para você mesmo, mas deixa registrado. Porque às vezes o primeiro passo para a mudança é simplesmente declarar que ela vai acontecer. Que você não vai mais aceitar viver aquém do seu potencial. E que daqui para frente vai agir como alguém que escolhe. Escolhe crescer. Escolhe evoluir. Escolhe fazer diferente. A tal da fórmula fácil não é sobre atalhos mágicos. É sobre parar de complicar. É sobre entender que a mudança começa dentro, no momento em que você decide que o padrão antigo não serve mais. E se você chegou até aqui, é porque já começou esse processo. Agora é continuar. Porque você pode mais. E você merece mais. Só precisa acreditar nisso mais do que nas histórias que te ensinaram a duvidar. Você já se sentiu preso mesmo com todas as opções à sua volta? Como se houvesse uma parede invisível entre onde você está e onde você quer chegar. Essa parede tem nome: crença limitante. São ideias que a gente aceita como verdades absolutas e que passam a comandar nossas escolhas. E o mais perigoso? A maioria dessas crenças nem é nossa. Foram herdadas, repetidas, absorvidas ao longo da vida. Frases como: homem não chora, você não nasceu para isso, não dá para confiar em ninguém, relacionamento é só dor de cabeça. Quando você acredita nisso, você molda a sua vida para confirmar essas ideias. É como se você estivesse dentro de uma cela e toda vez que olha para a porta, diz para si mesmo que ela está trancada. Mas nunca tenta girar a maçaneta. Nunca questiona. Apenas aceita. E essa aceitação constrói o que Tony Robbins chama de prisão emocional. O lugar onde você se acomoda com pouco, por medo de tentar mais. Onde você vive com dor, mas se acostuma com ela. E sabe o mais curioso? Toda prisão emocional tem uma função. Ela serve para proteger você de algo. Medo de falhar, medo de ser rejeitado, medo de sofrer. E por isso, você cria generalizações. É melhor nem tentar, melhor ficar na minha, melhor não confiar. Essas crenças funcionam como grades. Você enxerga o mundo, mas não se permite viver de verdade. Não se entrega, não se arrisca. Só que chega um ponto em que o que começou como proteção vira prisão. Aquilo que te protegia do mundo passa a te impedir de vivê-lo. É o cara que evita se envolver por medo de sofrer, mas termina sozinho e amargo. É o profissional que se esconde num emprego medíocre por medo de empreender e vive frustrado com o que poderia ter sido. É o pai que repete com os filhos o mesmo padrão duro que recebeu, porque acredita que foi assim que aprendi. Só que agora, a chave está na sua mão. Porque, diferentemente de uma prisão real, essas celas são mentais.
são estruturas internas. E qualquer estrutura interna pode ser reprogramada. Primeiro, identificando a crença. Depois, desafiando sua validade. Por fim, trocando por uma nova visão que te empodere, em vez de te limitar. Isso não acontece do dia para a noite, mas começa com uma escolha. Uma escolha de coragem. A coragem de sair do automático, de confrontar o que você sempre acreditou e de decidir por uma nova história. E isso vale ouro. Porque a partir do momento que você quebra uma crença limitante, não volta mais ao tamanho antigo. Sua visão se expande, suas ações mudam, seu comportamento começa a se alinhar com aquilo que você realmente quer e não com aquilo que você foi condicionado a aceitar. A prisão se desfaz e pela primeira vez em muito tempo, você respira, não como alguém que está tentando melhorar, mas como alguém que finalmente entendeu que a vida é sua, as regras são suas e que ninguém vai aparecer para abrir sua cela por você. Você é o carcereiro, mas também é o libertador. Essa jornada de libertação interna, sair da cela emocional criada por crenças limitantes, tem um espelho simbólico poderoso na história de Ebenezer Scrooge, personagem central do clássico A Christmas Carol, de Charles Dickens. Scrooge é o retrato vivo de alguém que, por medo, mágoa e repetição de padrões, se enclausurou numa prisão invisível. Sua frieza, seu distanciamento, sua aversão à generosidade e ao afeto não nasceram do nada. Foram reações acumuladas, respostas defensivas a dores antigas. E o que o transforma? Não é um conselho motivacional, nem um pedido de mudança. O que realmente quebra as correntes que o prendem é o confronto com verdades profundas, aquelas que ele evitou a vida toda, o passado doloroso que ele enterrou, o presente solitário que ele escolheu ignorar e o futuro sombrio que o aguardava, se tornaram impossíveis de evitar. 3 fantasmas, 3 versões de si mesmo, o forçam a enxergar o impacto real de suas crenças e escolhas. É só quando ele encara sem filtros o vazio que criou ao seu redor que algo começa a mudar. E isso é um retrato simbólico da jornada de qualquer um que decide quebrar suas amarras internas. Não se trata apenas de pensar positivo. Trata-se de olhar para dentro com honestidade brutal, reconhecer os muros que você mesmo construiu e, finalmente, decidir derrubá-los. A transformação de Scrooge é tão marcante justamente porque ela não é mágica. Ela é dolorosa, intensa, mas profundamente libertadora. Ele não se torna outra pessoa. Ele se reconecta com quem sempre foi, antes das dores e defesas. E é aí que mora a beleza da metáfora. Todos nós temos nossos fantasmas. Todos somos visitados em algum momento pelas consequências do que deixamos de viver. E, tal como Scrooge, podemos usar esses momentos como ponto de virada. Não importa quanto tempo passou, nem quantos erros acumulamos. Sempre existe a possibilidade de mudar, de reescrever, de sair da cela. Mas primeiro é preciso enxergar que ela está ali. Scrooge mudou quando não pôde mais fugir de si mesmo. E talvez, assim como ele, tudo que nos falta para transformar nossa vida seja coragem para olhar. Scrooge só pôde mudar porque reavaliou tudo o que acreditava ser verdade. E esse é o segundo passo da transformação. A reinterpretação consciente da sua própria história. Não basta identificar as crenças limitantes, é preciso confrontá-las com novos significados. A mente humana é moldada por narrativas. Aquilo que você acredita sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre os outros, define como você age, se relaciona e sonha. Quando você diz "não sou capaz, isso não é para mim", sempre foi assim, está repetindo uma narrativa que talvez nem seja sua. E só muda de verdade quem tem coragem de escrever uma nova versão dessa história. A libertação não vem de fora. Ela começa quando você olha para aquilo que te limita e escolhe atribuir um novo sentido. Em vez de fracasso, você começa a ver tentativa. Em vez de rejeição, aprendizado. Em vez de nunca vai dar certo, você começa a pensar: o que eu posso aprender aqui que vai me tornar mais forte? Isso é o que empodera.
É o que coloca você no controle. Porque quando muda o significado, muda a emoção. Quando muda a emoção, muda a atitude. E quando muda a atitude, o mundo muda com você. Essa é a chave da reprogramação interna. Não é apagar o passado, é ressignificar. É transformar a dor em sabedoria, a frustração em direção, a limitação em força. E quanto mais você pratica isso, mais se aproxima da sua essência verdadeira. Aquela parte sua que sempre soube que era possível, mas foi silenciada pelas vozes do medo, da crítica e do costume. Por isso, se esse conteúdo te fez pensar, sentir ou até se identificar, faz o seguinte agora. Curta o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio dessa jornada. E compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. E mais, comenta aqui embaixo a palavra Fórmula Fácil para eu saber que você chegou até aqui e está comprometido com sua transformação. Isso também ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e a espalhar essa mensagem para mais pessoas. E se você quiser continuar mergulhando nesse processo de mudança profunda, o próximo vídeo já está aqui na tela. Clica agora e vem comigo nessa caminhada de autodescoberta e libertação. Porque a sua nova história começa hoje.